Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje: como fica o Partido Democrata depois da super terça? Ontem, dia 3 de março, o Partido Democrata dos Estados Unidos realizou talvez a mais importante rodada da sua disputa interna para escolher quem será o candidato dessa agremiação nas eleições de novembro contra Donald Trump. É chamada de super terça porque reúne um grupo muito expressivo de estados na disputa. Foram 14 estados nos quais ocorreram processos de prévia, processos de eleição interna para escolher delegados para a convenção do Partido Democrata que se realiza em julho próximo. Entre esses 14 estados estão alguns dos mais populosos, como é o caso da Califórnia e do Texas. Antes de entrarmos na discussão, no debate de avaliação do resultado dessa super terça, eu vou aqui fazer uma síntese de como é que é esse processo interno no Partido Democrata. Como eu já me referi, em julho desse ano, exatamente entre 16 de julho, em Milwaukee, no estado de Wisconsin, será realizada a convenção do Partido Democrata. Essa convenção reúne 3.970 delegados, chamados delegados prometidos. Os delegados são eleitos nos estados, os pledges, os delegados indicados nessas eleições primárias em cada um dos 50 estados norte-americanos. Um pré-candidato para se sagrar candidato do partido e disputar contra Trump as eleições de novembro precisa alcançar 1.991 votos. No caso de nenhum dos candidatos chegar a este patamar de 1.991 delegados entre 3.970, entram em cena os chamados superdelegados. Os superdelegados são no total de 771 e eles também são eleitos no sistema de primária, mas obedecendo critérios muito mais subjetivos e manipulações históricas do partido. São parlamentares, são figuras que representam a máquina partidária. Eles entram em cena, no caso de nenhum dos pré-candidatos alcançar os 1.991 votos de delegados nessa convenção marcada para julho em Milwaukee, no estado de Wisconsin. Muitos pré-candidatos se inscreveram para essa corrida, mas o fato é que a disputa está se afunilando entre dois nomes. Joe Biden, que foi vice-presidente de Obama e que representa os setores mais conservadores do partido. Os candidatos, pouco a pouco, vão desistindo e apoiando um ou outro nome. E nisso, Joe Biden tem conseguido muitos avanços. Alguns dos candidatos já abandonaram a disputa a seu favor. A mais recente renúncia que favorece Biden é exatamente de Michael Bloomberg, que nesta quarta-feira, dia 4 de março, anunciou que retirava seu nome da disputa, apesar de ter colocado $500 milhões do próprio bolso para participar do processo de prévias. Renúncia Bloomberg apoiando a Biden. Vai se formando entre os setores conservadores do Partido Democrata uma coalizão pró-Biden, tentando deter Sanders, isolar Sanders e derrotá-lo
na convenção de julho. É uma operação muito potente do establishment do Partido Democrata, com apoio dos meios de comunicação, esse bloco todo assustado com o desempenho inicial de Bernie Sanders. Nas primeiras prévias, nos primeiros estados onde ocorreram prévias, Bernie Sanders conseguiu se colocar como o líder da disputa. E Bernie Sanders representa interesses que se contrapõem ao establishment. Bernie Sanders reivindica sua identidade ideológica como socialista, propõe políticas públicas que confrontam com a tradição neoliberal de republicanos e democratas. Bernie Sanders é um candidato antissistema pela esquerda, como Trump foi um candidato antissistema pela direita. Bernie Sanders ofusca, agride, alfineta o establishment e recebe apoios importantes exatamente por essa sua postura. Especialmente vem recebendo apoio dos mais jovens e também o apoio dos latinos, dos setores mais excluídos, de alguns dos setores mais excluídos do sistema político norte-americano, da sociedade norte-americana, da economia norte-americana. Bernie Sanders também arrasta a seu favor os movimentos feministas de defesa dos direitos da população LGBT. Bernie Sanders dialoga com setores importantes da classe trabalhadora, tanto a classe trabalhadora de origem anglo-saxônica quanto os setores latinos da classe trabalhadora. Consegue ter apoio também de alguns grupos entre os negros, embora não seja majoritário nesse setor. Bernie Sanders, de toda maneira, passou a ser o candidato a ser derrotado pelo establishment dentro do Partido Democrata. Há uma coalizão dos setores da burguesia americana vinculados ao Partido Democrata para impedir que Bernie Sanders lidere e vença a convenção democrata prevista para julho desse ano. Essa coalizão reúne dinheiro, reúne meios de comunicação e declarou guerra a Bernie Sanders. E nessa super terça, essa guerra teve resultados positivos para Joe Biden. Biden é apoiado pelos Clinton, é apoiado por Obama, é apoiado pelos politicões do Partido Democrata. Biden é a alternativa conservadora dentro do Partido Democrata para derrotar Sanders e ter um nome do establishment para disputar contra Trump em novembro. Embora as pesquisas, muitas pesquisas indiquem que Sanders teria mais chances do que Biden na corrida contra Trump. O Partido Democrata, a oligarquia que controla o Partido Democrata, parece preferir perder com Biden do que ter chance de ganhar com Sanders. Isso é o que indica os movimentos da direção do Partido Democrata. Esse movimento todo para isolar e barrar Sanders teve resultados positivos para este bloco conservador na super terça. Ainda não terminou a apuração em todos os estados, mas tudo indica que Biden vencerá em 9 dos 14 estados. Sanders tem sua vitória consolidada aparentemente em 4 desses estados, e um estado está em disputa. Como Sanders lidera até o presente momento as primárias da Califórnia, que é a que tem o maior número de delegados, 415 delegados, o resultado pode acabar não sendo tão desfavorável a Sanders, apesar de Biden ganhar em 9 estados e Sanders ter sua vitória consolidada em apenas 4. A diferença de número de delegados pode vir a ser menor se Sanders consolidar a vitória na Califórnia. De toda maneira, ainda que Sanders se saia bem na Califórnia, o fato é que o equilíbrio interno de forças no Partido Democrata se alterou. Ao fechar a super terça, o placar de número de delegados mais provável aponta que Biden passou a ter a liderança das prévias democratas. Biden estaria hoje com 550 delegados
contra 486 de Sanders, levando em conta as projeções que são feitas pelos principais analistas dos Estados Unidos, já apurados os votos da super terça. Portanto, virou o jogo. Biden, que estava no inferno, que estava numa situação muito debilitada na disputa, se recuperou na Carolina do Sul. Na Carolina do Sul, Biden vence Sanders e mostra que estava respirando, que estava vivo, que estava na batalha. E nessa super terça, Biden conseguiu, com o apoio dessa coalizão conservadora, ganhar um terreno importante e vencer a super terça, embora não tenha matado o jogo. Ganhou, ultrapassou Sanders e demonstra ter enorme competitividade para a convenção democrata de julho. Sanders está morto? Tampouco Sanders está morto. Sanders mantém uma capacidade de convocação, uma capacidade de mobilização muito importante. Ele está no páreo, ele está no ringue, mas está enfrentando forças extremamente poderosas que vão se unificando ao redor da candidatura de Biden. Sanders pode ser favorecido nos próximos dias pela eventual desistência de uma outra candidatura progressista, que é a candidatura da senadora Elizabeth Warren. Ela pode vir a desistir e a tendência, no caso da sua desistência, seria apoiar Sanders. Eles partilham de várias ideias em comum sobre o que fazer com o Estado e a sociedade e a economia dos Estados Unidos. Pode ser que Elizabeth Warren desista do pleito e venha apoiar Sanders, o que daria um reforço importante a essa candidatura da esquerda. De toda maneira, o fato é que os setores conservadores do Partido Democrata conseguiram se recuperar e demonstram musculatura para enfrentar Sanders. Muitos recursos financeiros serão aportados na campanha de Biden a partir de agora, por ele se mostrar vivo, com capacidade de avançar na disputa interna do Partido Democrata. É de se esperar que recursos relevantes sejam aportados à sua campanha. Nos Estados Unidos, o apoio financeiro privado é a única fonte de financiamento das campanhas eleitorais. Tem um peso enorme esse aporte financeiro na campanha mais cara do mundo. Sanders tem conseguido uma arrecadação muito importante, fundamentalmente a partir de contribuições individuais. Biden começa a arrastar, e isso vai crescer a partir do resultado da super terça. Biden vai arrastando a contribuição das grandes empresas, dos chamados fundos eleitorais, que vão ao redor dos interesses que representa Biden, constituindo uma enorme capacidade de financiamento. Nesse sentido, o apoio de Bloomberg a Biden não é nada desprezível. Bloomberg é um super bilionário que gastou, eu vou repetir uma informação do início da exposição, que gastou mais de 500 milhões de dólares do próprio bolso para disputar a super terça e agora está apoiando a candidatura de Biden. O que está por trás dessa disputa? O que representam cada um dos dois candidatos? Isso é muito importante a gente ter claro. Embora Sanders não seja nenhum revolucionário, e o socialismo que ele diz defender tenha mais a ver com a social-democracia europeia, com a social-democracia dos países nórdicos da Europa, na melhor das hipóteses, o fato é que Sanders é uma novidade na política americana. E o fato dele defender uma perspectiva social-democrata, autodenominada socialista, é uma contraposição muito importante à hegemonia dos grandes grupos financeiros dos Estados Unidos, que ao largo da história desse país estabeleceram uma bitola muito estreita sobre como se desenvolve o sistema político norte-americano. Republicanos e democratas polarizam o sistema, mas ambos os partidos se situam dentro do mesmo modelo de desenvolvimento,
dentro da mesma política econômica, representando os mesmos interesses da grande burguesia industrial, financeira e agrária dos Estados Unidos. Cada um desses partidos foi estabelecendo vínculos e raízes com distintas frações da burguesia norte-americana. As frações, por exemplo, ligadas à indústria petroleira, à construção civil, a setores do complexo bélico-industrial, tendem mais a uma aliança com os republicanos. Os setores da tecnologia da informação, da indústria do entretenimento, tendem a ser representados mais pelo Partido Democrata, mas são frações das mesmas classes dominantes. Republicanos e democratas, mesmo quando a polarização é aguçada, mesmo quando essa polarização transbordou a um enfrentamento de candidaturas, sempre estiveram dentro da mesma bitola, a bitola da burguesia norte-americana, do seu modelo neoliberal e da sua política imperialista. Sanders é a primeira candidatura com viabilidade eleitoral que se confronta contra esse modelo, mesmo que seja a partir de uma perspectiva social-democrata ou suavemente socialista, como são as ideias que Sanders defende. Sanders representa algo fora do sistema, representa uma contraposição ao sistema americano, a hegemonia desses grandes grupos, dessas grandes corporações financeiras. E por isso mesmo, Sanders assusta tanto o establishment. Por isso mesmo, há uma reação tão dura do establishment para impedir que Sanders se consagre como candidato do Partido Democrata. Sanders, para poder reagir a essa ofensiva de Biden, Sanders terá que convocar com muita intensidade as forças sociais que o impulsionam, setores da classe trabalhadora, movimento feminista, os grupos latinos mais progressistas, de imigrantes latinos mais progressistas, os grupos LGBT, a intelectualidade, enfim, os setores que deram ânimo, especialmente a juventude, os setores que deram ânimo à candidatura do Sanders. Ele será capaz de fazê-lo? Sanders será capaz de impulsionar uma nova onda a seu favor, de tal maneira que a ofensiva de Biden possa ser quebrada? Esse é o grande desafio. Claro, uma derrota como essa, que aparentemente se consolida na superterça, gera desânimo, gera um certo desconforto, mas a turma de Sanders não está jogando a toalha. Eles estão dando declarações e se posicionando pela continuidade do combate contra a candidatura do establishment, contra a candidatura de Biden, contra a candidatura dos setores mais tradicionais do Partido Democrata. No dia 10 de março, nós vamos ter outra rodada importante de votação nas prévias, nas primárias do Partido Democrata. É a batalha decisiva para Sanders. Se Biden conseguir novamente se impor, Sanders estará em maus lençóis. Se Sanders conseguir recuperar terreno, nós teremos uma reta de chegada emocionante até a convenção de julho. Poderemos ter um enfrentamento no qual Sanders, o candidato antissistema, o candidato anti-establishment, respire e lute e viva até o último momento, numa batalha que será duríssima. E ela é duríssima exatamente porque a candidatura de Sanders representaria uma mudança de qualidade profunda no jogo político dos Estados Unidos. Vamos acompanhar muito atentos, porque a eleição dos Estados Unidos ela é essencial, ela é vital para a geopolítica mundial, incluindo a América Latina e o Brasil. Uma derrota de Trump representa enfraquecimento de Bolsonaro. Uma derrota de Trump representa o enfraquecimento das forças que apostam na política de agressão e guerra contra a Venezuela e Cuba, por exemplo. Uma derrota de Trump e uma eventual vitória de Sanders representa possivelmente um outro espaço para o avanço das forças progressistas no mundo inteiro e em especial na América Latina.
Encerro aqui dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para fazer comentários, para assistir vídeo e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi, com o canal do Opera Mundi no YouTube, através do Super Chat. E não se esqueçam a fazer sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem. Peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente de qualidade, para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo uma assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. A assinatura solidária, por sua própria natureza, é um instrumento que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Queria terminar então o programa de hoje, que teve como tema como fica o Partido Democrata depois da super terça. Quero agradecer àqueles que nos acompanharam. Quem gostou do programa, por favor, o compartilhe, ajude na sua difusão. E nós voltaremos com um novo programa 20 Minutos nessa sexta-feira. É um programa especial, porque é um programa sobre uma personalidade muito importante da história brasileira, Luiz Carlos Prestes. No dia 7 de março de 1990, faleceu o Cavaleiro da Esperança. 30 anos depois, nós faremos um programa para recordar sua biografia e seu papel na história brasileira. Na próxima sexta-feira, às 4h30 da tarde, nos canais de Opera Mundi, no YouTube e no Facebook. Obrigado pela audiência, até a próxima sexta e um grande abraço.